né? Mais um mês aí a gente entra em 2023 e esses conceitos têm que estar bastante firmes. Então, eu vou compartilhar com vocês uma planilha eletrônica para que a gente reveja o processo, né, e veja um modelo de como a gente pode fazer uma simulação do capital de giro futuro e quais as informações que são advindas dele. Pode ser assim? Sim, perfeitamente. Bom, está visível para todos? Sim. Tá visível, Chiquinho. Legal. Então vamos lá. Aqui a gente fez um modelo de simulação. São números hipotéticos, evidentemente, em que a gente projetou uma determinada quantidade de vendas, tá? Ou seja, aquilo que está programado para se vender num determinado período futuro. Então, aqui a gente parte no que mês 1, mês 2, mês 3, mês 4 e assim sucessivamente. Então, um dos pontos iniciais é a projeção de venda. A projeção de vendas, ela acaba determinando o quanto eu necessito comprar para conseguir atingir um determinado patamar de segurança que é estabelecido no prazo médio de estoques, tá? A projeção de vendas e prazo médio de estoques acaba determinando qual é a projeção de compras e, evidentemente, qual é o estoque final para atender esse parâmetro do estoque médio. Então, a gente parte de um estoque inicial, por hipótese aí, final de setembro. Se aqui for setembro, que vai ser outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e assim sucessivamente, para a gente poder observar os números. E, evidentemente, ele vai determinar qual é a quantidade que vai existir em estoque, qual é o valor desse estoque, qual é o custo médio de aquisição e o custo de estoque, se houver variação de preço. Aqui a gente, para facilitar o modelo, não está usando a variação de preço. Então, o que acontece? Se eu tenho um estoque de 25 unidades e eu tenho uma projeção de vendas de 20 unidades, eu tenho deste estoque inicial um remanescente de 5 unidades, ou seja, o meu estoque é suficiente para fazer a cobertura das vendas daquele período, daquele mês 1. Mas eu estabeleci um nível de segurança, que é o meu prazo médio de estoque, de 37 unidades. Então, para 37 dias, perdão, isso significa ter um estoque para 20 unidades de venda, ter um estoque de 25. Então, eu preciso recompor esse estoque. Então, eu vendo 20 e compro 20. No momento 2, eu tenho uma projeção de vendas de 25. Se o meu estoque final do mês anterior é 25, menos 25 eu vou vender, vai ficar zero. Se eu tenho 37 dias de prazo médio de estoque, eu preciso de 31 unidades no meu estoque, ele projeta uma necessidade de compras de 31. E assim sucessivamente. Quando eu chego no momento 3, eu tenho uma projeção de compras de 35, o meu estoque não é suficiente para isso, porque eu só tenho 31, tá? Tenho que manter um prazo médio de estoque de 37 dias, então para 35 unidades de venda, eu preciso de 44 unidades de estoque. Ele faz, então, uma projeção de compra de 48 unidades. Ou seja, nesse caso, a compra ela é bastante superior àquilo que é a necessidade de venda. Então, a minha necessidade de compras, ela vai oscilando em função da projeção de vendas e da realização dessas vendas, o meu saldo anterior, a minha necessidade de compra, então, é determinada. Se eu tenho um determinado custo de aquisição, eu tenho como calcular qual é o valor das minhas compras, e se eu tenho qual é a margem que eu quero trabalhar, por exemplo, um markup de 20%, né? Ou seja, dividir por 0,8, eu tenho meu preço
projetado de vendas. Então, eu consigo, nesta informação, ter a projeção de vendas em quantidade, a projeção de compras em quantidade, a projeção de compras em valor, o quanto eu vou vender, qual vai ser a minha receita líquida, qual é o custo do produto vendido e qual é o lucro bruto gerado. Então, eu passo a constituir todas as estruturas que eu preciso para o cálculo do meu capital de giro. Então, lembrando que o meu capital de giro operacional, ele é o resultado do contas a receber, mais estoque, menos contas a pagar, menos adiantamento de clientes. Bom, qual é outra variável importante para a gente, que a gente controla? É o prazo médio de recebimento. Por que se estabelece um prazo médio de recebimento? Porque isto vai determinar o quanto eu necessito de recursos no meu contas a receber. Então, o que acontece? Se eu trabalhar com 42 dias de prazo médio de recebimento e eu tenho uma receita líquida de 35 milhões, eu vou ter 49 milhões no meu contas a receber. Do mesmo modo, o prazo médio de pagamento que é estabelecido, ele vai me determinar qual é o valor do meu contas a pagar. Então, o meu capital de giro, ele vai ser o resultado dessa soma de contas a receber, mais estoque, e a subtração de contas a pagar e adiantamento de clientes. Então, nós temos aqui o capital de giro inicial e como ele vai oscilando, subindo ou diminuindo ao longo do tempo, em função de uma determinada política. Nós também demonstramos que a variação do capital de giro, somado ao lucro bruto, ele determina a variação de caixa. Aqui a gente está fazendo lucro bruto, né? No nosso caso, a gente já faz com despesas, com todas as projeções. Mas aqui é só para identificar que os conceitos eles são válidos. Aqui embaixo, na linha 39, a gente passa a apresentar um fluxo de caixa. Então, quanto eu tive de pagamentos nesse período, quanto eu tive de recebimentos nesse período e se eu tive déficit ou superávit de caixa. E se você acompanhar aqui mês a mês, o valor que eu tenho de variação de caixa, calculado pela variação do capital de giro e do resultado, é exatamente aquele resultado se eu apurar pagamentos menos recebimentos e o superávit. Então, vejam que quando eu faço uma projeção, eu tenho todos os momentos em que eu vou ter, na minha variação de caixa, uma necessidade de colocação de dinheiro, tá? Então, no mês 3 eu tenho um pouquinho, no mês 5 eu tenho bastante, depois diminui o valor, depois eu volto a ter uma necessidade grande de caixa lá na frente. Tá? Então, quando eu vou olhando para estas variáveis, eu consigo também projetar a minha necessidade de caixa e ter uma visão mais clara do que, de qual e quando eu vou precisar, por exemplo, recorrer a um banco, recorrer a um recurso de fundo, quando eu vou ter que recorrer a um alongamento de prazo, alguma coisa assim, tá? E também o modelo, ele permite demonstrar que se eu tiver uma variação em qualquer uma desses vetores, por exemplo, prazo médio de recebimento, se ele subir de 42 dias para 50 dias, imediatamente o meu contas a receber cresce, o meu capital de giro cresce e a minha necessidade de caixa cresce. Tá? Então, se eu volto aqui para os 42 dias, a minha necessidade de caixa é de 116 mil. Se eu subo isso para 50 dias, ou seja, 8 dias a mais no prazo médio, me gera uma necessidade de 16 milhões. Tá? A mesma coisa, se eu tiver uma melhoria na minha condição de pagamento, de 50 para 60 dias, eu passo a ter uma variação positiva aqui nesse momento, porque ele joga lá para cima o meu contas a pagar. Então, ele gera uma variação de caixa positiva. Evidentemente, se de 60 dias cai para 50 dias no momento seguinte, eu tenho novamente uma pressão de caixa, mas o modelo ele permite a gente fazer esse tipo de simulação, entender um pouco mais o que nossas ações, ao conceder mais prazo, ou a comprar com prazo mais curto, ou a manter
um nível de estoque mais alto acaba provocando no caixa da empresa, tá? E essa relação ela é imediata e instantânea, tá? Esse modelo foi passado para o Henrique. Ele não está perfeito, não, ele tem ainda algumas falhinhas, porque o objetivo aqui era didático, mas a gente vai começar a fazer, tentar fazer, né, no nosso processo de planejamento, incluir também a projeção de capital de giro, e evidentemente a gente passa a ter também as necessidades, né, de trabalhar essas necessidades junto ao nosso orçamento, tá? Tem alguma dúvida com relação ao modelo? Porque isso aqui fecha os conceitos que a gente apresentou ao longo desse ano, tá? Com a demonstração que a gente fez por unidade. Começa a mostrar também algumas necessidades de detalhamento, de controle que a gente não tem. Hoje o nosso estoque, por exemplo, a gente apresenta o estoque numa única linha, né? E a gente nota que existem diferenças nos prazos médios de estoque de colheitadeiras para tratores dentro de potências diferentes, para plantadeiras, para pulverizadores. As vendas desses produtos eles ocorrem de maneira sazonal, então o planejamento de compras também desses produtos e o nível de estoque ele tem que ser bastante cuidadoso, para que a gente não leve, né, a uma situação, principalmente se o nível de estoque ele ultrapassar o prazo médio que a gente tem para pagar, ele gera uma pressão de caixa bastante grande, e aí a gente entra num processo de necessidade de financiamento que onera a operação, né? A operação se torna mais cara, ela come rentabilidade.